Olá, eu sou a professora Ilka e vou apresentar um vídeo que foi feito junto com meu colega professor Paulo Luciano e, será uma prévia da nossa aula síncrona para o curso que estamos fazendo de português. É um mini curso preparatório de língua portuguesa para o Enem. Então, o nosso tema é sobre o modernismo no Brasil, a primeira geração, ou a primeira fase. Tá? O modernismo foi o principal movimento artístico brasileiro do século XX, com uma visão transgressora em relação ao tradicionalismo literário anterior. Diversos artistas brasileiros deram início ao movimento cultural na busca por liberdade de expressão, experimentalismo, subjetividade da obra, entre outras características. Depois a gente vai ver. Bom, o ponto de partida. O que aconteceu para... Então, o ponto de partida foi assim, o marco, que foi a Semana da Arte Moderna. Essa Semana da Arte Moderna aconteceu em 1922 e, na verdade, foram 3 dias de cultura, de mostra de artes que fizeram em São Paulo. Então, os artistas se reuniram tá? Essa semana foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Tá? Então, um grupo de artistas se reuniram e fizeram essa manifestação. Então, eram pintores, eram escultores, eram poetas, eram músicos, eram escritores também da época, né? Todos eles queriam uma mudança nas artes, né, em geral. Então, para isso, eles fizeram essa semana de mostras de artes. Então, isso aí foi o marco para o modernismo, para essa primeira fase. Tá? Os artistas envolvidos, eles propuseram uma nova visão da arte, assim, a partir de uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Juntos, eles visavam uma renovação social e artística no país, né? E que foi deflagrada assim, eles, renomearam, Semana de 22. Aqui temos uma imagem que mostra vários artistas, né, que fizeram parte desse movimento. A primeira fase do modernismo foi marcada pelo signo da transformação e ficou conhecida como a fase heróica, diziam os heróis, né, ou da fase de destruição, pela postura do rompimento com o passado, vista por muitos como anárquica e destruidora.
Aqui temos uma imagem da primeira fase. Temos uma obra da Tarsila do Amaral. Tá? O evento da arte moderna reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pintura, escultura e palestras, né? Todas as noites tinha palestras junto com outras, eles misturavam as artes. Temos a obra do Tarsila do Amaral, a Abaporu. Tá? Então, naquele cenário, a política do café com leite é que ditava, né, o cenário econômico, tá? Entre São Paulo e Minas Gerais, o cenário econômico estava em expansão. Também tinha industrialização que chegava ao Brasil, como tinha acabado a Primeira Guerra, a indústria começou a crescer, né, no Brasil. Então, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? E ocasionou um processo de urbanização e surgimento da burguesia, tá? Pessoas com mais poder aquisitivo, então surgiu aquela burguesia. Os imigrantes europeus também que chegavam e iam para as zonas rurais também, isso tudo aumentava o crescimento, né? E a sociedade paulistana estava bastante diversificada pelos barões do café, né? Que estavam cada vez mais ricos. Comerciantes, anarquistas, comunistas, burgueses e nordestinos que também vinham, né? E se refugiavam na capital, tá? Aqui temos o desenho da revista Antropofagia, o desenho da Tarsila do Amaral. Isso aí foi para ilustrar os manifestos, os escritos deles. Outra obra da Tarsila. Tá? Imagem contra toda espécie de passadismo. Tá? Sempre tinha uma mensagem. Tá? Então, nesse cenário da arte moderna, houve um rompimento com a arte acadêmica, e assim foi inaugurada uma revolução estética, um novo movimento modernista no Brasil. Tá? Oswald de Andrade e Mário de Andrade foram articuladores da Semana da Arte Moderna, de 22. Foram os principais, né? Foram várias pessoas, mas esses dois eles estavam assim no comando da arte. Aqui temos um poema de Oswald de Andrade, que ele era muito irônico, né? Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. O poema Erro de Português do Oswald de Andrade. Tá? Então, quais foram as características da Semana da Arte Moderna? Tá? O que caracterizou essa semana? Tá? A ausência de formalismo. Tá? Então, nada de formalismo. Começou a ficar informal. Tudo que era artístico perdeu a formalidade. A ruptura com o academicismo e o tradicionalismo também, ó. Não queriam mais tudo tradicional, tudo direitinho, não queriam mais, eles queriam uma coisa nova. Eles tinham muita crítica ao modelo parnasiano, né, que era aquele modelo mais tradicional também. Então eles não queriam, eles criticavam esse modelo. E a influência das vanguardas artísticas europeias, que é aquelas vanguardas que influenciavam as artes na época. E a valorização da identidade e cultura brasileira. Eles queriam valorizar tudo que fosse brasileiro, genuíno brasileiro. A fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral. Queriam que fosse falada essa língua mais coloquial,
também vulgar, mas eles queriam ter essa liberdade para poder... E mais as temáticas nacionalistas cotidianas, tá? Bom, agora o professor Paulo vai seguir na aula com vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo. Estarei falando um pouquinho mais sobre o modernismo. Modernismo, que foi no século XX, modernismo, que trouxe novas ideias, né? Ideias nas quais os artistas trouxeram e tentaram colocar, implementar em nosso país, né? Que no caso, né? Na época não foi muito, digamos, não foi muito aceita, né? Por algumas pessoas, né? Como fala aqui, a crítica ao movimento da semana, entre aspas, semana de 22, foi severa. As pessoas ficaram desconfortáveis com tais apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta da arte. E aqui uma pequena imagem, né, das pessoas surpresas com tudo aquilo que eles estavam vendo naquele dia. Bom, aqui mais uma pequenas ideias, né, do modernismo, né, dessa primeira fase, né, a oposição, né, ao parnasianismo e ao academicismo, né, experimentações estéticas, né, renovações artísticas, né, uma nova maneira de pensamentos, né, ironia, sarcasmo e irreverência, né, uma das características desses autores, né, caráter anárquico, né, e destruidor, uso de versos livres e brancos, né, também uma dessas características desses autores. Os artistas modernistas que merecem destaque nessa primeira fase fizeram parte do chamado Grupo dos Cinco. Este grupo esteve composto pelos artistas. Vamos ver quais são os artistas que tiveram destaque, né? Vamos ver. Mário de Andrade, né? 1893-1945. Oswald de Andrade, 1890-1994. Menotti del Pitia, 1892-1988. Tarsílio do Amaral, 1886-1973. Anita Malfatti, 1889-1964. Uma importante característica desse período de afirmação nacional foi a disseminação de diversos grupos e manifestos. Além disso, a publicação de algumas revistas auxiliar na divulgação dos ideais modernos. Dos grupos modernistas destacam-se, né? Qual foi as primeiras ideias, né, desse movimento? Pau Brasil, né? Foi uma das primeiras ideias, né, desse formato que os artistas tentaram implementar. 1924, 1925. Verde Amarelismo ou Escola Danta, 1916, 1929. Movimento Antropofágico, né? 1928, 1929. Aqui mais algumas ideias desse movimento, né? Movimento Pau Brasil, né? Raiz do movimento antropofágico, alicerçado em Oswald de Andrade e Tarsílio do Amaral, propunha uma postura primitivista e inovadora na poesia, rejeitando o discurso poético retórico. Movimento Verde Amarelo, Grupo da ANTA, identificado com Cassiano Ricardo
Menota de Pirtia e Plínio Salgado constituem-se como um grupo de provocações artísticas, patrióticas e ufanistas, propondo-se uma contraposição ao movimento pau-brasil. A anta era seu símbolo. Movimento antropofágico, tendo Oswald de Andrade como principal expoente, aprofunda as proposições do pau-brasil, propondo uma língua literária, entre aspas, não catequizada. Bom, aqui, como eu tinha mencionado anteriormente, né, as revistas que tiveram grande importância na época, né, a sua divulgação. Revista Claxon, né, 1922, 1923, e a revista Antropologia, 1928, 1929. Bom, entre as principais marcas deixadas pelos trabalhos artísticos e autores da primeira fase modernista no Brasil, é possível pontuar ruptura com a gramática, proximidade com a linguagem oral, a arte mais brasileira e próxima do cotidiano, sátira, humor, né? Isso também era uma das grandes características desse movimento, né? De trazer essas novas ideias, né? Que teve, que no caso, uma grande ruptura, né? Do que era trazido da Europa e adaptado aqui no Brasil. Bom, aqui mais uma etapa do modernismo, né? Na literatura brasileira, os autores da primeira fase do modernismo no Brasil exploravam o nacionalismo, né? A ironia, o humor e a paródia. As estratégias eram aplicadas em textos que geralmente abordavam fatos e histórias do cotidiano do nosso povo. A ideia de liberdade e ruptura com o antigo estava presente em métodos com o uso dos versos livres e a linguagem brasileira. Em alguns trabalhos é visível o uso de gírias e termos regionais. O uso da linguagem coloquial representa a quebra com os moldes tradicionais da escrita do período. Por esse motivo, as críticas aos movimentos anteriores, a exemplo do simbolismo no Brasil e o parnasianismo, né? Mais uma vez a crítica, né? A crítica sobre o cenário político, social e a cultura também era feita por meio da publicação de manifestos. Em muitos momentos foram escritos e publicados com linguagem que usava do humor e até do deboche para os diversos assuntos. No campo da música, os autores da primeira fase do modernismo no Brasil tinham em comum as seguintes atributos de produção. Vamos a eles. Busca por expressões musicais do povo brasileiro. Sintonia com a ideia de novidade. Fusão entre notas e elementos artísticos nacionais. Valorização de canções populares. Aqui, uma pequena imagem, né, do grupo dos 5, né, das 5 pessoas importantes desse movimento. Menota de Pirtia, né, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade. Bom, pessoal, esse foi um pequeno, mas um importante relato desse movimento, né, no Brasil. Desde já agradeço a atenção de vocês. Fica o meu reforço para a aula conosco, né, dessa importante etapa do Enem. Um abraço e até a próxima.